10 sinais de atraso espiritual. Bom dia, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, hoje a gente vai falar sobre atraso espiritual. Bora entender? Todos nós buscamos uma evolução espiritual, não é mesmo? E não é difícil perceber que as pessoas se encontram em momentos diferentes em seus processos. É possível que, inclusive, a gente pode dizer que existem níveis distintos de evolução, sendo que alguns já estão um pouco mais à frente, outros nem tanto nessa missão. Isso não se trata de uma competição, mas as evidências de quem está um pouco à frente no processo evolutivo estão ligadas a não ceder à tentação do ego e de se posicionar acima dos demais, acima das tentações, diminuindo os outros, por exemplo, vivendo muito por conta do ego, Isso quer dizer que quem está um pouco à frente na evolução não fica se gabando disso, Então, funciona como a humildade. Pessoas que são humildes não ficam gritando aos quatro cantos do mundo, falando que estão evoluídas ou algo assim nesse sentido. Então, para atingir um nível de evolução espiritual, devemos ter como referência valores do caráter, honestidade e integridade. E, acima de tudo, identificarmos com a nossa essência, nosso coração, nosso eu superior. E é importante identificar os sinais que atrasam a evolução espiritual. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Os 10 sinais de atraso na evolução espiritual. Também podemos chamar de mesquinharia, avareza ou egoísmo pessoas muito apegadas à matéria. Sim, nós vamos falar sobre materialismo e excesso. Materialismo em excesso são pessoas muito apegadas à matéria, que vivem voltadas por um acúmulo de bens e deixam de lado as riquezas espirituais como compaixão, generosidade e caridade. Neste sinal estão inclusas as pessoas que são extremamente vaidosas, que têm preocupação em excesso com a apresentação pessoal, estética do corpo, ou mascarando isso como cuidados de saúde, por exemplo. 2. Falta de disciplina. Pessoas indisciplinadas estão a um nível inferior de evolução espiritual. Elas não conseguem seguir os seus próprios objetivos, determinar regras ou seguir diretrizes estabelecidas. Em grande parte costumam ser preguiçosas, gostam de procrastinar e não seguem aquilo que prometem a si mesmas, o que é uma complicação aí, porque a sua evolução fica estagnada. Podemos ressaltar que na falta de controle e excessos, a gente refere especialmente à gula, por exemplo, não apenas a gula por alimento, mas todo tipo de excesso cometido que provavelmente vai preencher um vazio. Não é que vai preencher, a pessoa busca isso para preencher. Então, excessos como comer demais, beber demais, comprar demais, tudo que é demais, inconscientemente a pessoa está tentando. Então, assim, aqui vale vários tipos de excessos, Tem gente que vem com más tendências em relação à comida, tem gente que vem com más tendências em relação a drogas, remédios, já inclui aí, Porque tem pessoas que são extremamente compulsivas, não precisam tomar tanto e tomam demais. Más tendências, por exemplo, a tratar mal as pessoas, porque isso vicia e acaba viciando, Isso vicia. Pessoas gulosas, descontroladas se atrasam no processo de evolução espiritual. E a gente não fala só sobre isso, Existem vários excessos aí, Como comprar demais, falar mal dos outros. Tudo que é em excesso, as pessoas tendem a acabar se desequilibrando. E ficar longe dos seus próprios objetivos também, 4. Descontrole dos instintos. Nossos impulsos internos muitas vezes nos fazem perder a razão, nos aproximando de animais irracionais. Mas isso com certeza é algo que pode ser controlado. Então as pessoas não conseguem conter os seus instintos, se descontrolando em diversas situações. Por exemplo, no trânsito, ou em brigas de família. Às vezes era uma coisa pequena que conversando já se resolveria, mas daí vira um turbilhão quando não vira uma guerra no meio da rua,
Então, provavelmente estão longe da iluminação espiritual, pois vivem escravizadas por impulsos. O exemplo claro é o descontrole emocional, vindo, por exemplo, de uma reação ou vinda de uma provocação, né, como acontece muito no trânsito. Então, acaba levando ao confronto, né? Complicado isso. 5. Excesso de rancor. Ser incapaz de perdoar o outro e a si mesmo é um sinal claro de atraso no processo de evolução espiritual. Pessoas que ficam remoendo as mágoas petrificam suas emoções dentro de si. Lembrando, vou repetir, pessoas que ficam remoendo mágoas petrificam suas emoções dentro de si, e isso pode adoecer. A melhor forma de se libertar disso é se dar uma chance de perdoar-se sinceramente. Pessoas mais evoluídas não se ofendem tanto, pois entendem que cada um faz o melhor que pode dentro da sua realidade, dentro dos seus processos e recursos que possui, né? A mágoa é um sentimento pesado e não é possível carregá-la ou mandá-la embora assim simultaneamente, então precisa um trabalho interno, né? Se você fica guardando também acaba somatizando, virando doenças e coisas assim. Inveja. 6. Até mesmo a chamada inveja branca pode ser nociva. Desejar ter o que o outro possui ou ser como a outra pessoa, né? É um incômodo diante daquilo que se tem e também pode ser chamado de ingratidão. Podemos vencer a inveja quando, ao invés de desejar o que o outro tem ou o que ele é, apenas ficamos felizes pelas conquistas dele e pela pessoa que ele é, né? De forma genuína, sincera, tá? Então, 7. Descontrole emocional. Aqueles que ainda não alcançaram alguns patamares aí na evolução espiritual costumam se deixar levar pelas emoções dos outros. A gente acabou de falar sobre provocações também, né? E se render à fraqueza mental. Cedendo aos maus sentimentos, ficando presos a eles, né? Então, muito acontece, às vezes a pessoa fica magoada, fica chateada com uma situação e fica vivendo aquele looping, né? Fica preso. As pessoas que são mais evoluídas estão cientes dos gatilhos que lhe despertam determinadas emoções e ficam prontas para agir diante dos mesmos, para não ficarem descontroladas. Então, é uma auto-observação de si constante. Orar e vigiar, né? 8. Falta de consciência e desperdício. As pessoas que atingem um alto grau de evolução espiritual têm consciência de que não devem desperdiçar água, comida, vida, energia. Elas não costumam deixar comida no prato, por exemplo, porque colocam apenas o que precisam para saciar a fome. Não, são autoconscientes, né, na verdade. Elas não usam a energia mais do que o necessário, então não gastam tempo também falando mal dos outros. Todo desperdício feito, seja pelas coisas materiais ou não, será cobrado de alguma forma, né? Ação e reação, né? E efeito, causa e efeito. 9. Julgar pessoas. O ato de julgar as pessoas, seja pela roupa, pelo corpo, pelos relacionamentos, religião, sua maneira de agir, decisões, amizade ou qualquer outra ação de comportamento semelhante, é um sinal de atraso de evolução espiritual. Se colocar na posição de juiz, por exemplo, pode chegar a uma conclusão de crítica sobre os outros e um verdadeiro retrocesso. E este ato ainda consegue ser ainda mais pior ainda, né? Ainda que quando você guarda esse julgamento para si, compartilha, espalhando a intriga, a fofoca, né? O rádio fofoca, como que é rádio? Até esqueci o nome que a turma falava. Enfim. 10. Mentir para si mesmo e para os outros. A mentira, com certeza, é um dos sinais de atraso da evolução espiritual. Mentir para si mesmo e para os outros é um comportamento que prejudica não só o seu caminho, mas também prejudica os dos demais. A verdade sempre é o melhor caminho a seguir, mesmo que seja dolorida por vezes. Algumas pessoas ficam tão cegas com a mentira que passam a acreditar naquela própria mentira. Acreditam que é a realidade, então, que elas inventaram. Então, acabam se prejudicando e prejudicando aquelas pessoas que estão ali envolvidas, tá? Complicado isso. Se você se identifica com alguns desses sinais, faça tudo o que for possível para mudar o seu comportamento e melhorar cada vez mais, né, no seu processo de evolução. Então é isso, eu espero que possa te ajudar aí
para você se identificar, né, tomar consciência e viver cada vez mais fluido, né? E é isso aí. Um grande beijo e até a próxima vivência.